Shalom, shalom a todos, bom dia. Vamos continuar, né, com os estudos do pós-Pentecoste, Shavuot, sobre a caminhada do povo no deserto. Esse é o tema de hoje e nós vamos abordar o povo que ficou à distância. Está em Êxodo 24. Nós vamos também conversar sobre duas palavras que parecem que têm o mesmo significado, mas não. E nós vamos estar destrinchando isso. Então vamos ler a palavra. Êxodo 24, de 1 a 3. Não, na verdade, 1 a 2. 1 e 2. E ele disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nabade e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E somente Moisés se aproximará do Senhor, mas eles não se aproximarão, nem subirá o povo com ele. Então, essa é a palavra, e nós vamos agora falar a respeito dessa distância. Nessa passagem, né, o Senhor fala novamente sobre a distância que o povo de Israel quis continuar, quis ficar diante de Deus. Eles perderam a oportunidade de ouvir Deus, de ter, né, um relacionamento. E por medo, o medo que aconteceu isso. Então, nessa passagem, é a segunda vez que Moisés sobe ao monte do Sinai. Na primeira vez, ele subiu no capítulo 19, em Êxodo, né? Onde Deus revelou para ele os 10 mandamentos. Na segunda vez, que é agora, ele está indo para receber as tábuas da lei e ele fica lá 40 dias, né? E na terceira vez, que vai acontecer no Êxodo 34, quando ele desce e ele vê o povo fazendo o bezerro de ouro, e aí depois ele tem que retornar para fazer outras tábuas, porque ele havia quebrado, né? Então, nessa segunda vez, o Senhor ordena a ele que ele vá com Arão, os 2 filhos dele, Nabade e Abiú, e 70 anciãos israelitas. E não chama o povo vai ficar lá embaixo, né? E esse terror, esse medo que o povo teve na hora quando Moisés subiu pela primeira vez, não é porque o povo estava, como é que é? Não vamos colocar assim um peso tão grande, né? Porque, veja bem, eles ficaram 430 anos no Egito. Eles estavam escravos lá. Então, eles perderam, eles não tinham mais consciência sobre a história dos patriarcas, de como a nação de Israel foi construída através de Abraão, né? E porque as pessoas que foram para lá, para o Egito, as pessoas que sabiam a história, que conheciam os pormenores, conheciam os fatos e a intervenção de Deus sobrenatural, né, em toda a construção de Abraão, de Isaac, Jacó e José, eles foram morrendo. Eles foram ficando velhos e as outras gerações que vinham não sabiam a história totalmente, com pormenores, com detalhes, e aquilo foi se perdendo no meio do tempo, né? Então, na verdade, eles tinham uma memória de que eles eram um povo que foi criado por Deus e que tinha toda uma história, mas não tinham mais a consciência de quem realmente eles eram. Eles tinham perdido a identidade deles, né? E
Eles estavam no Egito esse tempo todo e eles estavam familiarizados com uma espiritualidade egípcia politeísta. Por quê? Porque eles serviam muitos deuses, eles tinham muitas imagens, eles tinham muitos deuses, e era isso, né, que o paganismo prega, né? E eles eram ignorantes quanto ao início da história, e eles achavam, né? Eles começaram a fazer uma mistura ali de um pouco daquilo e um pouco daquilo que eles lembravam de quem eles eram. E então, mais uma vez, eu digo que eles perderam a identidade deles e eles estavam precisando novamente descobrir isso, né? E tanto que quando quando Deus chama Moisés para poder tirar o povo da escravidão do Egito, Moisés vira para ele e fala assim: Senhor, qual o nome, qual Deus, o que eu vou falar para eles entenderem quem é o Senhor? Como que eu vou apresentar o Senhor para esse povo? Aí Deus vira para ele e fala assim: você diz que o eu sou te enviou. Então Deus já sabia disso, né? E vamos ver como é que isso vai se resolver. O que o medo provoca nesse povo? Eu fui no Google, né? E agora é IA, né? E fui ver o significado direitinho lá. Então, medo. Medo geralmente se refere a uma reação emocional, a uma ameaça percebida, seja ela real ou imaginária, e pode levar à fuga ou esquivamento, ou evitar, né, aquela situação que está provocando medo. Agora, temor. Temor envolve um profundo respeito e reverência, muitas vezes em relação a algo sagrado ou poderoso, e pode inspirar admiração e até mesmo aproximação. Então, olha só que interessante. O medo faz fugir, né? Leva à fuga. E o temor traz proximidade. Vamos ver como que isso é profundo. Então, o desconhecimento de quem Deus torna, né, esse medo que as pessoas têm por não saber quem Deus torna Deus com uma visão distorcida de que ele é o Todo-Poderoso, ele é inacessível, ele está muito longe da gente, quem somos nós para poder ter esse Deus, e difícil de se relacionar com esse Deus. E o que isso faz? Nos afasta, né? Nos afasta. E eles assistiram, o povo do Egito, eles assistiram todo aquele poder de Deus, toda aquela manifestação sobrenatural com os próprios olhos. Eles viram o quanto Deus é poderoso. E aquele tamanho da manifestação do poder do Senhor, da presença do Senhor, Moisés não tinha medo, ao contrário, ele tinha alegria para ir para lá. Mas o povo teve medo. E eles tinham medo de serem mortos. Não, porque Moisés entra para falar com Deus, não acontece nada. Mas talvez eles, por terem tanto tempo, fazendo tantas coisas, estarem tão longe do Senhor, na cabecinha deles, eles falaram assim, não, quando nós entrar na presença do Senhor, a gente vai morrer. Mas é isso mesmo que acontece com a gente. Quando nós temos noção, né, do poder do Senhor, da santidade, da pureza do Senhor, nós temos vergonha do que nós somos, do lixo que ainda está dentro de nós, porque Daniel falou assim, né, quando Deus chamou Daniel, falou com Daniel lá, ou aquele anjo estava lá, Daniel se prostrou no chão, falou, ai de mim, eu vou morrer.
Gideão também. Então, muitos homens tiveram essa percepção da pureza, da santidade do Senhor, e nós temos, em consequência disso, noção da nossa falta de santidade. E foi isso, talvez, né, que também possa ter acontecido com aquele povo. E nesse medo humano, não é só um medo natural da nossa. Por detrás disso, o diabo está, com certeza. Com certeza tem uma ação dele, porque quem que ganha quando nós nos afastamos do Senhor? O diabo. Então, esse diabo, ele potencializa esse medo e ele estabelece dentro da nossa vida uma paralisia. Uma paralisia. Por quê? Porque se eu tenho medo do Senhor, eu também tenho medo de servi-lo, né? Eu não vou querer ter relacionamento, como é que eu vou servir? Mas acontece que o Senhor, ele nos colocou nesse mundo com um propósito, né? Um propósito de pregar o Evangelho, de preparar né, a seara, né, de preparar os campos para Jesus voltar. E porque a nação de Israel não conseguiu, em Cristo nós temos esse legado. Jesus falou para nós sermos testemunhas dele e para pregar o evangelho a toda criatura, no nosso ID, né? E para nós fazermos isso, o Senhor nos programou antes de nós nascermos, antes da fundação do mundo, como está escrito, o propósito. Ele colocou dentro de nós uma semente que cada pessoa desta terra tem para oferecer para a humanidade. E o diabo não quer que isso aconteça, claro. Então, às vezes, nós temos medo de fazer alguma coisa errada para o Senhor, né? Ah, não, eu não vou trabalhar para o Senhor, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não sei cantar, não, eu vou cantar mal, tudo errado. Não é nada disso, porque o Senhor já nos deu esse dom, o Senhor já nos deu o propósito. E quando nós nos levantamos, porque nós percebemos que nós temos uma capacidade de aprender, de passar, uma capacidade de cantar, um dom, tudo isso foi dado por Deus, mas não foi dado porque nós somos bonitinhos, né, lindinhos, não. Porque o Senhor quer também usar nossas vidas para o serviço dele. E quando nós não colocamos essa capacidade para servir ao Senhor, para servir, para cumprir o nosso propósito, nós estamos perdendo a nossa identidade em Deus, assim como o povo de Israel perdeu. Por quê? Porque, olha só, eu vou falar por mim. Eu não tenho muita agilidade como a profeta, o apóstolo Éder, para estar fazendo vídeos, mas eu me propus a servir porque eu tenho facilidade de aprender. Mas eu também tenho que ter facilidade para passar. Eu quero passar esse aprendizado para outras pessoas e eu preciso ter coragem para começar e para continuar. Porque quem vai me capacitar é o Espírito Santo. Então, eu entendo que eu não tenho, não estou totalmente pronta, mas o Espírito Santo vai me ensinar. Por quê? Porque é assim que Deus entende quando nós nos dispusemos a estar trabalhando para Ele. Ele sabe que eu estou fazendo, que eu tenho uma limitação, mas o Senhor vai me ensinando. O Senhor vai me ensinando a executar da maneira correta e vai alinhando a minha atuação, o meu desempenho, e daqui a pouco eu estou aprendendo a fazer, eu já estou fazendo melhor, mas eu tenho que começar. Então,
eu, Dulce, eu tenho que ter muita coragem para estar aqui, porque eu gaguejo, eu fico insegura, mas aí o Senhor está resolvendo isso e eu vou continuar em nome de Jesus. E vocês também têm que continuar, porque todos nós temos um propósito, um dever de servir, todos nós temos que fazer a nossa parte para Jesus voltar. Então, esse é o nosso legado que os israelitas não cumpriram. Então, nós temos que fazer. E quando nós somos paralisados pelo medo, através da ação de Satanás, nós fazemos aquilo que Satanás quer. Nós não nos aproximamos, não cumprimos o nosso propósito, não damos continuidade no serviço de Jesus, e tudo isso vai ser uma bola de neve e vai continuar cada vez pior. Então, nós não podemos ser paralisados. Quando nós não cumprimos o nosso propósito, nós paralisamos o trabalho de Jesus. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Éder trouxe numa palavra que Abraão tinha um propósito. Sabe qual era o propósito de Abraão? Era gerar. Gerar. Mas Abraão não gerava, ele era estéril. Ele só foi gerar quando ele tinha 100 anos. E olha a luta para isso acontecer, não é? Então, mas ele gerou Isaac, que começou a grande nação que ele havia escolhido para falar das coisas do Senhor, para ensinar a lei, para ensinar a palavra do Senhor ao restante do mundo, aos gentios. Mas a luta de Abraão para gerar foi muito grande. Por quê? Porque aonde está o nosso propósito, também vai vir uma luta que vai ser aquilo que Satanás vai nos tentar impedir de cumprir, porque Deus colocou dentro de nós. E Satanás sabe que quando nós nos colocamos a serviço do Senhor, o Senhor nos capacita. Não é na força do meu braço que eu estou aqui. Não mesmo. É na capacidade do Senhor. E eu estou falando com vocês aqui agora, o Espírito Santo está falando comigo. É assim também, a profeta também falou isso, que quando nós nos colocamos a serviço, o Espírito Santo vai trazendo clareza, vai trazendo desenvoltura, vai trazendo palavra que não estava escrito no nosso script. E é desse jeito, e é uma alegria servir ao Senhor. Por isso nós entendemos, olha só, como era alegre, como Moisés se alegrava a entrar naquela nuvem, naquela fumaça, em todo aquela coisas incríveis que traziam medo ao povo, mas ele entendia que ele era o propósito dele. E ele tinha alegria porque ele sabia que ele não estava ali na força do braço dele, porque Deus estava com ele. Então, nós não temos que nos paralisar, nós não temos que ter a nossa identidade roubada por aquilo que é tão pequeno diante da grandeza do Senhor, porque foi o Senhor que colocou dentro de nós. Aleluia! E nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós também, para fazer cumprir esse propósito. E cada vez vai melhorando mais, e quando você vê, você já está engajada, você já está se alegrando e querendo fazer mais e querendo trazer mais conhecimento para as pessoas, porque você vê que não é a sua pessoa, é Deus brilhando através de nós. Desculpa. Eu fico emocionada, né? E tudo isso porque nós conhecemos o Senhor, né? Então não deixa essa falta de conhecimento acontecer nas nossas vidas, ter esse peso nas nossas vidas, porque o conhecimento a respeito do Senhor nos leva à conclusão de que Ele é extremamente amoroso, Ele é extremamente misericordioso, Ele é um Pai que, como quer dar para nós, como um pai terreno dá para um filho pequeno, o filho sente segurança, o filho sente
a criança, né? E mesmo depois, quando ela cresce com esse entendimento, quando nos tornamos adultos, nós sabemos que o nosso pai está sempre ali para nos ajudar, que essa é a visão correta de um verdadeiro pai, de uma família, né? Apesar do mundo querer distorcer essa visão, a criança entende que o pai traz a provisão, ele traz o alimento para ele. Ele não quer saber quem é que comprou, como é que o pai vai fazer para comprar. Ele sabe que aquele pai, ele vai cuidar dele, ele vai trazer comida, ele vai colocar roupinha nele, ele vai colocar na escola. Ele tem segurança, ele tem intimidade, ele ama estar com o pai, e ter relacionamento com o pai. É isso que nós temos que ter com o nosso pai, não é? E isso nos impede de, diante do medo de quem ele é, de reagir como quem foge. Isso nos impede de querermos nos afastar do Senhor. Então, nós temos que afastar, sim, do pecado, daquilo que nos afasta do Senhor. E quanto mais próximos dele estamos, mais percebemos que, sim, o temor tem o seu lugar, ele faz sentido, ter reverência, ter responsabilidade com as coisas do Senhor é muito importante para que nós possamos trabalhar para o Senhor, né, da forma correta, não fazer de qualquer jeito, mas não deixar que o medo nos paralise, não é? E ao compreender essa diferença entre medo e temor, nós estaremos debaixo da proteção do Senhor. Olha que delícia, que lindo. Porque o Senhor é aquele que nos guia, aquele que nos protege, aquele que nos livra de todo mal. Não são grades, cadeado, portão que não deixa o mal entrar na nossa casa, o ladrão nos roubar. É Deus. Deus é que dá os livramentos para nós. Deus é quem cuida. Deus é que faz o carro parar um segundo antes de um acidente acontecer. Deus é que nos tira debaixo de um poste que vai cair. Isso tudo é Deus. E nós precisamos ter essa proteção que o Pai quer dar para nós como filhos, porque Ele é o nosso Pai, né? E assim nós vamos sendo fortalecidos na nossa identidade como filho, fortalecido no relacionamento com Deus sendo nosso Pai e tendo a consciência de que precisamos cumprir com o nosso propósito nessa terra. E esse temor, encerrando aqui, esse temor de quem Deus traz essa gratidão no nosso coração e um discernimento do amor do Senhor por nós, né? Que nos dá também essa resposta em amor. Então, ao compreender quem Ele é, com toda sua santidade, com toda a sua pureza, com todo o seu poder, é também o que me faz entender o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele nos perdoa, o quanto Ele nos dá a oportunidade de começar de novo. E porque Ele, sendo o que Ele é, Ele nos ama e Ele nos dará vitória. Ele nos faz caminhar em vitória. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. E é por isso que nós devemos nos afastar do pecado, não é? E porque diante de tudo isso, essa é a resposta que nós devemos dar para o nosso Pai, o nosso querido Abba, o nosso amado, que prepara todas as coisas para nós, que se alegra em dar presentes, bênçãos, que se alegra em ver nosso crescimento, que se alegra em ver a nossa vida de acordo com aquilo que Ele programou para nós, porque Ele é lindo, Ele é perfeito, Ele é amoroso, Ele é que nos abraça, Ele é que nos conforta. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra com vocês, que esses estudos
possam te ajudar, a incentivar, a se aproximar cada vez mais desse Pai maravilhoso e te fazer a buscar e servir, a mergulhar na palavra, a conhecer a palavra e aquilo que Deus tem como propósito na sua vida, que você descubra o seu propósito e cumprindo o ID que Jesus deixou para a igreja dele, escrito em Atos dos Apóstolos. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te guarde e te ajude a conhecê-lo cada vez mais. Amém. Um beijo grande para vocês. Tenham um dia lindo na presença do Senhor.